pior ainda, eu vou provocar acidente sério. Também, aqui aparece esse sinal vermelho e dizer para você, esse é um caminho que você não pode ir. O vermelho da capa desse livro aqui, o não significa que há semáforos espirituais, dizendo aqui para você, você não pode ir. Mas por que eu não posso ir? Porque se você passar, não se trata pura e simplesmente de uma multa que você vai levar, não se trata pura e simplesmente de um guarda que vai anotar a placa do seu carro. Se você passar esse sinal vermelho, lá na frente tem aquele buraco, aquele abismo, aquela cratera, e a fé da igreja diz que esse abismo é irreversível, que o inferno é irrevogável, é irreversível, que não tem saída de lá, e nós precisamos tirar nossos filhos, nossas filhas, nossos irmãos, nossos amigos, que estão caminhando presos ao medo da morte, para a destruição da morte, para o inferno. É hora de salvar aqueles e aquelas que estão amarrados pelo demônio. Olha bem isso que o autor dos Hebreus nos fala, meus irmãos. É coisa muito séria. E você lendo esse texto, você vai perceber como é que pessoas boas, o padre Jonas fala da própria família dele, ou da própria experiência dele, que como jovem sacerdote, também acabou entrando num começo de um caminho desse, graças a Deus, acordou a tempo, viu o sinal vermelho a tempo, e por isso hoje ele pode ser sinal verde, para tanta gente que precisa encontrar o semáforo aberto que leva para essa vida plena. Mas ele precisou ver o sinal vermelho. E meus irmãos, eu disse ao padre, primeira vez que eu peguei o livro, uma das coisas que eu gostei é que não aparece aí o sinal amarelinho. A escrita está em amarelo. É atenção. Porque nessas realidades não existe meio termo. Ou é verde ou é vermelho. Ou você para, ou você entra nesse caminho sabendo o salário do pecado é a morte. Mas não é a morte física. Essa eu vou morrer, você também vai. Talvez você vai morrer hoje. Não sei. Quanta gente que nunca morreu está morrendo? Sim, senhor. Pessoa deita, a que acorda está morta. Aí fecha os olhos, não. Você sabia que você vai morrer? Hoje, amanhã, depois de manhã, não sei lá quando. Mas você sabia, pior ainda, que pode ser uma morte eterna? Que inclusive depois da ressurreição, do juízo final, é para continuar morrendo? Você quer viver essa vida? Se você não quer, não queira que ninguém possa ir por essa vida. Nós temos que libertar as pessoas que estão aqui, como diz o autor da carta aos Hebreus, libertar aqueles que pelo medo da morte estavam toda a vida sujeitos a uma verdadeira escravidão. São Paulo vai dizer a mesma coisa aqui para nós. Olha lá, 1 Tessalonicenses, bem pertinho aí de Hebreus, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais como os outros homens que não têm esperança. E aí vira a página. Pela morte nós vamos estar para sempre com o Senhor. Versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A Bíblia nos dá uma certeza. Nós não podemos ter medo da morte. Porque quando nós temos medo da morte, nós acreditamos nas falsas doutrinas relacionadas à morte. Primeira grande falsa doutrina, reencarnação. Mas Deus não é misericordioso e não me dá chance. Acontece que a reencarnação também, a exemplo do que fez os saduceus, que partiram de um princípio estragado, e que Jesus vai falar. E aliás, se você ler esse mesmo evangelho em São Marcos, ele vai dizer, o grande problema seus é que vocês não acreditam na palavra e no poder de Deus.
Também o princípio da reencarnação está errada. Não se trata da misericórdia de Deus, trata-se de que Deus respeita o ser humano. Se você não se respeita, isso é problema seu. Deus respeita você porque Ele sabe quem você é. Ele criou você à imagem e semelhança dEle. Baseada nessa primeira mentira, quantas outras vêm? A invocação dos mortos, a comunicação com os mortos. É importante que se diga bem claro isso que está no livro. Quando uma pessoa vai em qualquer desses lugares demoníacos, mesmo que esses lugares tenham lindas imagens de santo, tenha terço, tenha roupa, que a pessoa faça o nome do Pai, porque o demônio é safado, sem vergonha, ordinário, e aqueles que estão lá, nós ouvimos hoje de manhã com todas as letras, eles foram consagrados, não tem que achar uma palavra aí, porque consagrados são os meus consagrados aí de Betânia, os santos são consagrados. Eles foram contaminados, eles foram reservados por encardido, eles sabem disso, eles sabem que pertence ao demônio, eles sabem o dono da vida deles. Então eles usam dessas artimanhas todas para enganar as pessoas, e para enganar as pessoas no momento em que a pessoa está fragilizada. Meu irmão, minha irmã, quem de nós já não passou pela experiência da fragilidade diante da morte e da doença? Todas as pessoas têm um processo natural diante de uma doença grave. Quando a pessoa descobre que tem uma doença grave, a primeira coisa que ela faz é negar. Não, não é possível. Não pode ser. Vai ver que tem diagnóstico errado. Eu vou procurar outro médico. Vou pegar uma segunda opinião, uma terceira, uma oitava, 29ª. Então a pessoa nega. Depois que ela nega os exames, não, está lá, meu filho, está lá. O homem chegou em casa e falou: filha, como é a mesma doença que o médico falou que sua mãe tem? Parece esse nome de horóscopo. Falei: é câncer. Falei: Então depois que descobre que é dureza, aí vem a segunda reação diante da doença. Por que eu? Tanta gente ruim no mundo. Quer dizer, se fosse para o outro, por que Deus foi levar o meu filho? Eu me revolto, tanta gente ruim no mundo, era pessoa tão boa, tirava a roupa do corpo para dar uma pessoa tão boa. Por quê, né? A gente se revolta, não é mesmo? É verdade, coitado. Olha como é que está tão sereno, né? Está morto, tá. Parece que está sorrindo, Parece que sabia que ia morrer, mesmo. Ontem ele passou, ele fez assim. É a mesma coisa em todo lugar, né? Então a segunda reação, por que eu? O egoísmo da pessoa. Aí como não tem resposta, é o ser mesmo. Aí vem a terceira. Eu começo a negociar com Deus. Minha Nossa Senhora, ajuda menos eu educar o Juninho. Coitado, ele precisa tanto de mim. Ao menos até ele ir no batalhão. E o pior é que quando ele chega no batalhão e a mãe está viva ainda, fala: mas Nossa Senhora, agora ao menos queria ver ele formado. Casado, o netinho, batizado do neto. Queria tanto ir na primeira comunhão do meu neto. Quando o meu neto formar pós-graduação em física quântica.